Em relação à primeira-dama Janja, de o papel dela, eventualmente a viagem do Rio Grande do Sul teria sido cancelada porque ela queria ir, e se fala muito do papel da primeira-dama nesse governo e da influência que ela tem no presidente. Eu queria saber se tem, o que me parece é que pode haver em alguns momentos um componente machista também na avaliação do comportamento da primeira-dama, mas de fato há o que parece também uma influência. Qual é o papel da primeira-dama e qual influência ela tem em relação ao presidente? A primeira agenda foi cancelada porque o governador do Rio Grande do Sul ia estar aqui. O presidente disse que não achava correto ir ministros para o estado com o governador aqui. E que ele queria fazer um anúncio dos investimentos da MP que são investimentos muito recurso para o Rio Grande do Sul para enfrentar o problema da tragédia que aconteceu lá, ambiental. Então ele queria anunciar junto com o governador e com a bancada do Rio Grande do Sul, mesmo o governador tendo uma posição política divergente da nossa. Então foi cancelado por isso. Como é que o governador está em Brasília e os ministros vão para lá anunciar investimentos? Não, vem para cá, vamos anunciar aqui com o governador e vocês vão lá depois fazer a visita que tem que ser feita. Segundo, o que eu acho que alguns setores da sociedade brasileira não estavam acostumados com o estilo próprio da primeira-dama do Brasil, da Janja. Estavam acostumados com o estilo de uma primeira-dama mais tradicional, como se costuma ver. Ela tem as opiniões dela, ela tem a formação política dela, ela é uma militante da primeira hora do PT, ela tem as opiniões dela, ela tem uma pauta feminista muito contundente, e ela dá as opiniões delas. Então isso incomoda alguns setores que querem moldar um tipo de primeira-dama. Então eu acho que é um pouco disso. Eu acho que é um pouco ainda das pessoas conhecerem um novo estilo de atuar, que é o estilo próprio dela, né? Então, eu não quero aqui fazer nenhuma ofensa a ninguém se tem machismo disso. Sempre tem na nossa sociedade escravocrata e machista, como eu falei. Mas acho que é muito ainda disso, das pessoas ainda se acostumando com um novo estilo de uma primeira-dama mais ativa, dando opinião, colocando as coisas dela, se movimentando, sem ser uma coisa presa ao assistencialismo, mas colocando temas novos, como é a questão de enfrentamento da fake news, né, dialogando sobre empoderamento feminino, né, sobre causas culturais que são fundamentais de recuperação da institucionalização da cultura no nosso país. Então, eu acho que é um pouco disso. Acho que ao longo do tempo as coisas vão se harmonizar mais nesse sentido, que as pessoas vão começar a entender e a respeitar o estilo dela. Aí tem muita coisa que se fala que é muito folclórico, como isso. Foi cancelado. Não, foi cancelado porque o presidente Lula queria anunciar com o governador e com a bancada. E ele não achava correto ir ministro para o Estado com o governador aqui, no enfrentamento de uma tragédia, mesmo o governador sendo de uma matriz política diferente da nossa. Em relação aos evangélicos, se falou. Fiquei ainda com essa dúvida, se existe uma preocupação específica, não só dos evangélicos, mas os evangélicos chamam mais a atenção, né? Porque foi o público com o qual o Bolsonaro mais trabalhou. Né? Deixa eu te falar uma coisa, o meu partido, o PT, ele sempre teve uma relação com a Igreja Católica muito forte na fundação e uma relação com os evangélicos também. Teve o NEP, que é o Núcleo dos Evangélicos, sempre participou desse processo de evangélicos pela democracia, etc. Então não é nada, não tem... você lembra que Lula saiu com 82% de aprovação do governo. Nas eleições do Lula, o segmento evangélico sempre teve uma participação muito decisiva. Em algum momento desse processo houve uma ruptura. Por uma coisa que eu queria refletir aqui com vocês dois. O presidente Lula tem uma postura de que não deve misturar religião com política. Ele, mesmo no momento mais crítico da campanha, eu era um dos coordenadores da campanha, eu fui o coordenador administrativo financeiro da campanha, nós tínhamos um núcleo político, eu, a Gleice e o Aloysio Mercadante, que cuidava do programa de governo. Teve momentos muito delicados da campanha, que a gente via um aparelhamento do projeto anterior e do presidente anterior em relação ao segmento evangélico, e em nenhum momento o Lula quis misturar esse tipo de coisa. Ele disse, não, eu tenho minha religião, eu sou católico, isso é uma questão de fé, eu não vou fazer demagogia com isso, com a fé das pessoas. Vou respeitar. E
Foi uma decisão muito difícil, porque a tentação é grande de você fazer gestos numa campanha, numa disputa como foi aquela. Mas isso é um princípio que ele tem muito forte. Então, o Estado é laico, nós não vamos tratar um parêntese religião... aqui, o presidente Lula acabou divulgando uma carta dirigida ao público evangélico. Diferente, aos católicos, aos evangélicos, houve ali uma preocupação com... As raízes matrizes, claro, tinha que dialogar. De contas, você não podia fazer a demagogia de ir para culto se ele nunca foi num culto. Né? Ele tem, então isso... E as pessoas não são idiotas. E hoje? Percebe o que é feito com malandragem e o que é real. O fato é que houve um processo de manipulação muito grande dos setores, sobretudo dos setores evangélicos. Foi utilizado muito isso como arma política, como foram feitos investimentos também públicos muito fortes nisso. Né? Então, esse processo é um processo que o Lula não concorda de ser... que o Estado seja aparelhado ou aparelha a religião. O Estado é laico. Agora, é óbvio que nós precisamos ter diálogo. Tem uma parte desse segmento, Josias, na minha modesta opinião, que as políticas públicas e a economia funcionando bem, você dialoga com essas pessoas. São pessoas que estão com dificuldades, né? São pessoas que passaram dificuldades materiais, mas que têm na memória o que Lula fez lá atrás em relação a tirar as pessoas que estavam fossilizadas na miséria absoluta. Então, eu acho que tem uma coisa importante que é o resultado da economia, na diminuição da carestia, no aumento das oportunidades para as pessoas. Então, isso é um processo de diálogo. Eu acho que, em relação a isso, tem que ser um diálogo muito transparente e sincero. Não tem nenhum grupo de trabalho, como já foi noticiado, não tem nenhum espaço governamental para cuidar de evangélico. Não tem isso. Nós estamos iniciando um processo de diálogo com todos os movimentos, inclusive com setores dos movimentos que têm relações mais religiosas, como os evangélicos, os católicos militantes, né, nos movimentos sociais. Né? Pelo seu discurso, ministro, pela sua... Deixa eu só concluir, a reunião de matriz africana. Então, é um processo de diálogo que está se estabelecendo. Porque é como se o país tivesse uma parte adoecido na campanha. E essas coisas, essa intolerância, esse aparelhamento, esse estreitamento, veio à tona de forma muito, muito violenta. Então vamos deixar essas coisas plenarem, vamos ter calma, deixar as pessoas irem recuperando o processo de avaliação mais racional do processo político. Pela sua percepção, dá a impressão de que o senhor acredita que este público será atraído, seduzido mais pela geladeira do que pelo púlpito, né? É o resultado da economia, é a geladeira cheia e não a exploração do púlpito, é isso? Eu acho que é um diálogo. Se tiver políticas públicas que atendam as pessoas evangélicas não são diferentes das pessoas católicas ou das outras pessoas. Eu acho que o país tem que produzir políticas públicas que atendam o conjunto da população, que tenha a responsabilidade de resolver o problema das pessoas, seja o problema da fome, seja uma educação de qualidade, né, que possa atingir a todos, seja uma saúde que o presidente está muito obcecado em resolver esse negócio das especialidades. Ele não se conforma de ver pessoas 8 meses, 1 ano em fila para fazer exames ou morrendo antes de fazer. Então isso está geração de emprego. Eu tenho muito respeito pelo trabalho que as igrejas evangélicas estão fazendo nas periferias das grandes cidades e nos rincões do nosso país. É um trabalho muito de acolhimento, de que as pessoas tenham um sentimento de proteção, de pertencimento. Isso é muito bacana. Tem alguns trabalhos que é feito em relação ao combate às drogas, à recuperação de pessoas viciadas. Tudo isso é muito louvável. Tem alguns locais que podem fazer parcerias com o governo? Pode, não tem problema nenhum. Vamos identificar e fazer. Mas eu acho que isso tem que ser de forma natural, sem ser uma coisa obcecada como foi, ou uma guerra santa, ou transformar isso em uma disputa religiosa. Nosso país não tem essa tradição. Nosso país é um país de paz, de ordeiro, de tolerância, de respeito às diversas matrizes religiosas do nosso país. Foi muito triste o que foi feito com o nosso país nesses 4 anos. Você transformar a religião numa arma política.
a fé das pessoas num instrumento de disputa política. Nós não temos essa tradição. Nós temos que recuperar essa pluralidade que é o Brasil, esse respeito à crença das pessoas, essa tolerância na divergência e o respeito fundamental à crença, sobretudo, que essa é uma relação individual, você com o que você acredita. Claro. Então o Estado não pode intervir em qual Deus você vai acreditar, ou qual concepção você vai ter. Nós temos que respeitar. Eu sou católico, eu tenho uma formação católica familiar, e que me ajudou muito na minha formação como cidadão. Eu acho que isso é assim que tem que ser. E transformar isso em coisas como caridade, como bom senso com as pessoas, como acolhimento, como ajudar a mudar a vida das pessoas. Entre os mais cotados aí que a gente fala no ciclo do governo, os que surgem são nomes de 3 homens brancos, no caso, né? Há uma pressão por uma escolha de uma mulher, já que sai a vaga de uma mulher. Você não acha que seria importante a escolha do presidente Lula de uma ministra mulher? E isso realmente não está não está na avaliação dele, ou ainda pode acontecer na sua opinião? Carla, eu acho muito importante, muito correto que a sociedade, que a imprensa faça esse debate. Porque nós passamos 4 anos aí com isso sufocado, que as pessoas não tinham nem o direito de dizer isso. Então, eu acho importante. A sociedade precisa respirar, colocar suas ideias, defender as suas teses. A imprensa tem que ser livre para fazer esse debate. Nós somos nós somos um país construído à base de uma sociedade escravocrata. Nós somos um país com uma tradição machista estrutural. Não é fácil você chegar onde nós chegamos. Se você pegar o que o presidente Lula fez, foram avanços significativos nessa área. Criou cotas, criou o Ministério e recriou agora da Igualdade Racial, dos povos indígenas, nomeou um ministro negro na Suprema Corte, nomeou mulheres na Suprema Corte. Nunca se teve tantas mulheres ocupando os ministérios, bancos privados ou bancos públicos. Os 2 maiores bancos são presididos por mulheres. É um número de mulheres no ministério muito grande. Ainda é pouco? O ideal é que fosse 50-50. É um processo em construção. Olha a fotografia do Ministério de Temer e olha a fotografia do Ministério de Bolsonaro. Vocês vão dizer sobre tudo isso. Então, está indicando pessoas, como foi agora a menina do STJ, Rosilene, se a memória não me traiu, de Minas. Então, é um processo de afirmação da presença tanto feminina na sociedade brasileira, quanto no respeito à questão de gênero e de raça. Mandou a lei de igualdade salarial, que é uma coisa tão óbvia, mas que o Brasil não acontecia, de igualdade salarial para homens e mulheres, mesmo trabalho, mesmo serviço, mesmo salário. Se você contar isso daqui, talvez há 10 anos, para os gerações, vai dizer, mas as pessoas não vão acreditar que não era assim. Mas foi ele que fez. Então, isso tudo, a gente tem que... 2 pesos e 2 medidas, como se diz. Mas para o STF, ele quer uma pessoa de confiança, então, eu estou historiando para falar. Então, é importante que vocês façam o debate, que a sociedade faça, e eu estou dizendo o que nós fizemos. Que ainda é o ideal? Não, mas avançou muito em todos os outros que estiveram antes de nós. Qual é a situação agora? A situação do país foi muito séria, nós corremos muito risco a democracia correu muito risco, Josias. O país correu muito risco. Então, neste momento, o principal, na minha modesta opinião, é esse compromisso com a democracia, compromisso com a reconstrução do Brasil, que pode ser homem, pode ser mulher. Aí é uma decisão que cabe a ele, é uma prerrogativa que o povo lhe deu. Se nesse momento o que ele está elencando para cumprir essa missão é um homem, eu acho que a gente tem que levar em consideração isso e respeitar. Se é uma mulher, da mesma forma, deve ser levado em consideração e respeitar. Então, não é o critério propriamente dito de correto, justo, de afirmação da mulher ou de afirmação do homem ou da mulher preta. Eu acho que isso são critérios importantes, tem que ser levado em consideração.
não só no STF, mas no conjunto das coisas. Ele vai nomear muita coisa, inclusive ministros. O senhor diz uma coisa que faz todo sentido e é correto. O presidente foi eleito, ele tem a prerrogativa constitucional de indicar quem ele bem entender. É prerrogativa do presidente indicar o ministro do Supremo e também o Procurador-Geral da República. O presidente esteve agora na ONU, o senhor o acompanhou. É uma das suas atribuições acompanhar a execução daquela Agenda 2030 da ONU. O presidente, num gesto que foi inclusive elogiado e foi correto, ele adicionou um item a mais na agenda da ONU, que foi a eliminação do racismo no Brasil. Não acha que, nas pegadas desse gesto que o presidente teve na ONU, se ele indicasse agora uma ministra negra para a Suprema Corte, para substituir a Rosa Weber, que foi uma escolha da presidente Dilma? Aliás, ontem o ministro Barroso fez uma referência a Dilma elogiosa. Olha, ela me indicou para o Supremo, não me perguntou nada, não me pediu nada, e eu faço aqui o que eu acho que é bom para o país, né? Não acha que seria mais consequente o discurso do Lula na ONU se fosse seguido por um gesto dessa magnitude? Isso é discutido ou não? Não, olha, se ele, nessa concepção que eu estou dizendo aqui de país, se ele encontrar uma mulher negra, ótimo nisso. Nesse momento, nós estamos falando de coisas muito pontuais, não estamos falando de concepção. Mas um gesto positivo não pode ser usado para ser criticado se a sequência do outro gesto não for na mesma direção, ser positivo, mas não ser na mesma direção. Eu acho que isso tem que ter muita tranquilidade. Eu acho que ele também não está com pressa, está no tempo dele, está levando em consideração tudo isso que a gente está debatendo, está ouvindo as pessoas, ouvindo o que ele acha que pode ajudar nesse processo. Ele tem essa característica que eu acho que eu aprendi muito com ele, que é de ouvir, ter paciência para ouvir as pessoas. É muito atento para o que acontece das manifestações da sociedade e da mídia, observa. Então ele está formatando a opinião dele. Depois ele vai, como diz o jargão, se fechar em copos e tomar a decisão dele. Eu acho que está baseado nesses princípios que eu estou falando aqui. Eu vou lhe fazer uma pergunta que exige percepção política e acho que é a sua matéria-prima, percepção política. Acha que tudo isso que o presidente viveu, o período que ele passou na prisão, a forma como ele foi tratado, hoje tem que peso nesse tipo de decisão que ele está tomando? A escolha de um procurador-geral, a escolha de ministros do Supremo, ministros que, alguns deles, votaram contra o habeas corpus, que eventualmente poderia ter evitado a prisão do presidente. Acha que esse histórico tem que peso na decisão que ele está tomando agora? Dos princípios que o norteou a fazer as indicações, peso nenhum. Ele mantém muito claro do que ele acha que tem que ser ministro da Defesa do Brasil, da Constituição, né, da democracia, da soberania. Isso é muito forte nele. Qual é o peso? Ter cuidado, aprofundar mais, ouvir mais, estudar mais o perfil, a história, para poder ver a sintonia que tem em relação a esses princípios. Não espere de Lula ele indicar alguém para fazer o que ele quiser. Essa não é a índole dele, né? Mas que defenda a democracia, que defenda os princípios da soberania nacional, que tenha compromisso com o projeto de erradicar a fome, de levar trabalho, dignidade para as pessoas, de respeito às liberdades individuais e coletivas, né, de ter sentimento de justiça social. Acho que isso permeia. Eu queria complementar uma coisa que você falou, para não passar despercebido, que é muito importante, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. A volta do Brasil para essa agenda da ONU, né? Para a agenda da ONU. Você sabe que o Lula criou isso em 2003, quando era ODM, do milênio. E depois esse processo foi migrando com a ONU para o do desenvolvimento sustentável. A Dilma criou um grupo de trabalho que construiu um projeto maravilhoso. O Temer publicou e abandonou. E o Bolsonaro extinguiu. Nós estamos retomando. Há uma expectativa gigantesca do mundo que debate isso pela volta do Brasil.